Mais uma vez a graça e a paz. Os irmãos podem abrir a palavra no livro de Neemias, para que a gente possa dar continuidade à nossa pregação sequencial e expositiva no livro de Neemias. E hoje vamos ler no capítulo 7, Neemias capítulo 7. Depois de 1 Crônica, 2 Crônicas, Esdras, Neemias. Fica também alguns livros antes do livro de Salmos. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, uma vez reedificado o muro e assentado as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas, eu aqui, os irmãos saibam que é Neemias, ele diz: eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Versículo 5. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito, e se a gente for continuar a leitura, você vai ver que há um número enorme de nomes. E aí eu convido você para dar continuidade no versículo 70. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 50 e 30 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arates. O que deu o resgate do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arates em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Olhem mais uma vez. Pai, querido Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito, Ele ilumine a nossa mente, coloque fogo, Senhor, no nosso coração. Que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é sobre o fortalecimento da cidade de Deus. O fortalecimento da cidade de Deus. E como introdução, eu quero dizer aos irmãos que à primeira vista esse texto parece um pouco árido. E, como eu disse a vocês, há uma lista quase interminável de nomes e de nomes difíceis. Mas, por trás desses nomes, há grandes verdades espirituais para nós hoje, para a Igreja do Senhor. E, como aprendemos quinta-feira no estudo bíblico, às vezes não entendemos o texto, e nos ajuda muito também fazer perguntas ao texto para que venhamos compreender. E como interpretar esse texto? A pergunta é essa: já que tem uma lista interminável de nomes difíceis, já que parece um texto um pouco árido, como interpretar esse texto? Como descobrir as riquezas desse texto para nossas vidas? Como podemos aprender lições práticas, a partir da extensão de nomes que temos aqui nesse texto? Alguém já disse que quando a gente tiver com algum problema de interpretação,
suba numa árvore contextual. Então precisamos analisar, ver todo o contexto, para que a gente veja as profundas riquezas que esse texto tem para nos ensinar. E foi isso que Neemias fez. E por isso o texto de hoje tem lições preciosas. Ainda na introdução, eu quero dizer a você, em primeiro lugar, que Neemias, ele traz aqui para a gente, ele fala sobre o propósito da volta dos exilados. Neemias procurou, meus irmãos, a restauração de Jerusalém, observando o contexto, né? Isso que dissemos nessa noite, que quando o texto é difícil, ou temos problema de interpretação, precisamos olhar o contexto desse texto, né? E a primeira coisa que Neemias fala aqui é sobre o propósito da volta dos exilados. Neemias procurou aqui a restauração de Jerusalém em 2 níveis. Precisamos observar isso. Neemias, ele busca a restauração do povo, tanto a restauração física, e não só a física, mas também a restauração espiritual. Neemias, ele busca a restauração de Jerusalém física, pois as portas, diz o texto lá no primeiro capítulo que a gente já viu, as portas estavam queimadas, os muros estavam derribados e o povo estava assolado em grande miséria e opróbrio. Neemias procura também não só a parte física, mas a restauração também espiritual. Para reconstruir os muros, demorou cerca de 52 anos, vimos isso na pregação anterior. Mas, meus irmãos, para reconstruir a vida espiritual do povo, levaram-se anos. Alguém já disse que é mais fácil lidar com a construção de um prédio do que lidar com as emoções das pessoas. Alguém já disse que é mais fácil lidar com coisas do que com gente. Então, Neemias busca a restauração física, que durou 52 dias, mas também Neemias procura a restauração espiritual desse povo que voltava do exílio. Em segundo lugar, ainda na introdução, ele fala também no texto aqui que temos, e no contexto também no livro de Esdras, quando trata desse assunto aqui, ele fala sobre o número daqueles que voltaram para Jerusalém, Judá, né? Se você observar no versículo 66, permaneça com sua Bíblia aberta, no versículo 66 até 69, o texto nos informa que toda esta congregação junta foi de quanto? 42.360. Ele está falando sobre a quantidade que voltaram do exílio, né? Aqueles que precisavam da restauração física, de fazer a restauração física na cidade, e também de restauração espiritual. Toda essa congregação junta foi de 42.360, 67, versículo 67. Afora, né, ou fora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, eles trouxeram também animais e utensílios. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. Então, ao todo, era 42.360 pessoas, com seus pertences domésticos e mais os utensílios do templo. A viagem, se a gente for ler Esdras também, quando trata desse assunto, a viagem de retorno foi perigosíssima. Eles seguiram o curso do rio Eufrates, num percurso de 1.300 quilômetros, através de imensos nevoeiros de areia e sujeitos a serem assaltados. É uma multidão vindo do exílio, cheio de animais, cheio de utensílios, onde esses utensílios muitas vezes eram ouro, prata, bronze. E
eles corriam esse risco também de ser assaltados. Essa viagem durou cerca de 5 meses. E além da multidão, o texto nos diz que ainda havia 7.336 servos, além de muitos animais. Então, esse texto fala sobre o propósito da volta dos exilados. Precisava restaurar os muros de Jerusalém. Precisava também de restauração espiritual esse povo que havia passado pelo exílio. Esse texto também fala do número daqueles que voltaram para Jerusalém e Judá. Em terceiro lugar, ele fala sobre o significado também da volta dos exilados. Meus irmãos, essa volta de tantas pessoas, essa volta, ela representa uma coisa espiritual muito grande. Ela representa a manutenção da fé judaica no Deus vivo, com seus princípios que governam o mundo até hoje. Então, essa volta também era a manutenção da continuidade da obra de Deus. Esse povo que veio do exílio é a continuidade daquilo que Deus ia fazer, que Deus ia continuar andando com o seu povo, que Deus ia continuar realizando suas promessas no seu povo. É a continuidade do povo de Deus que nunca é destruído. Então não era apenas um bando de escravos que estava retornando, mas era uma civilização com princípios doutrinários. Esse acervo é o maior patrimônio da humanidade. É desse povo que está vindo, que também vem a linhagem até o nascimento do nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo Salvador. Então esse texto fala também sobre qual é o significado da volta dos exilados. Esse texto também, em quarto lugar, fala sobre a estruturação da vida dos exilados. Neemias, ele restaura os muros da cidade. Mas, irmãos, depois de uma cidade, depois de os muros ser restaurados, as portas ser levantadas e colocadas no lugar, agora essa cidade também precisa de ordem. Então Neemias também, ele organiza essa ordem nessa cidade. As pessoas sabiam o que deviam fazer na construção do muro, como vimos em outras pregações. Neemias disse: faça isso, faça aquilo, fulano de tal, família tal fica aqui, a outra fica ali. Ele soube colocar pessoas no lugar certo. E as pessoas não sabiam apenas no que fazer na construção, mas elas sabem também o que vão fazer depois da construção do muro. E olhando para o versículo de 1 ao 4, trazemos a primeira lição nesta noite. A primeira lição é sobre a proteção da cidade. Olhe para a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do versículo 1 ao 4. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, uma vez que levantaram os muros, uma vez que a obra foi concluída em 52 dias, versículo 2: eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Ou seja, não abra os portões até que o sol apareça. Não vá abrir os portões enquanto ainda está escuro. Por quê? Porque sabemos que Neemias enfrentou muitas lutas externas, E os portões, os muros levantados e os portões fechados também eram uma segurança também para o povo. Então Neemias diz: não se abram as portões de Jerusalém até que o sol se aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então, meus irmãos, esse primeiro ponto, a proteção da cidade, nos ensina aqui que para proteger a cidade contra os adversários que a rodeavam,
o povo de Deus que rodeava a cidade, Neemias precisa tomar algumas medidas práticas. E eu quero dizer aos irmãos que essas medidas que Neemias toma nos traz princípios para a nossa caminhada hoje. Em primeiro lugar, precisamos aprender com Neemias, com esse texto, no versículo 2, quando Neemias diz: eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Neemias, em primeiro lugar, aqui, traz para nós princípios maravilhosos, princípios para a nossa vida até hoje. E o primeiro princípio é: coloque as pessoas certas nos lugares certos. Coloque as pessoas certas nos lugares certos. Neemias, meus irmãos, ele era o governador. Ele era um homem que a gente observa que era de grande tino ou de grande discernimento administrativo. Percebemos que ele conseguiu tirar a cidade dos escombros, mesmo sob fortes pressões, e essas pressões muitas vezes tanto externas como até dentro de casas internas. E ele consegue levantar esses muros em 52 dias. E agora que os muros estão levantados, assim como a gente lê o texto, é preciso proteger a cidade. E para proteger a cidade, o que é que Neemias faz? Neemias precisa fazer nomeações. Por isso que ele diz: eu nomeei. Ele precisa escolher pessoas, ele precisa colocar pessoas certas nos lugares certos. Quais são os critérios que ele vai usar? Que tipo de gente ele vai nomear? E isso aplica em tudo em nossas vidas. Eu sempre tenho dito aqui que Neemias é um livro muito importante para líderes, para liderança. Muito importante acerca de uma construção, de uma obra na igreja. Mas também ele se aplica a toda a nossa caminhada cristã, ele se aplica ao nosso casamento, ele se aplica aos nossos filhos, aos nossos relacionamentos, ele se aplica no nosso trabalho. Então, quais são os critérios que Neemias faz para escolher pessoas certas e colocar no lugar certo? Quais são os critérios? Que tipo de gente Neemias precisa fazer isso? A mesma coisa se fosse você que precisasse nomear alguém. Que tipo de gente você ia nomear? Que tipo de princípio você precisava usar? E Neemias nomeia 2 homens. E Neemias faz isso pela dignidade do caráter, também pela grande competência desses homens. Neemias nos ensina que escolher Anani, seu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém, Neemias nos ensina que ele segue princípios. Esses princípios são princípios de dignidade do caráter, bem como pela grande competência. Em segundo lugar, Neemias nos ensina também que nós devemos escolher homens que buscam os interesses dos outros mais do que os seus próprios. Ele diz no versículo 2, na primeira parte, ele diz: eu nomeei Anani, meu irmão. E se a gente perguntar quem é Anani, a gente viu aqui que Anani é irmão de quem? De Neemias. E o que é que Anani fez? Qual foi o interesse de Anani? Será que Anani era um homem que se preocupava mais consigo mesmo? Ou era um homem que tinha o seu caráter, na sua dignidade do seu caráter, na sua competência, e seguindo, quem sabe, princípios bíblicos? Qual era o comportamento de Anani, né? Então Anani, se você olhar lá para o capítulo 1, se você quiser voltar aí no capítulo 1 de Neemias, o que Anani faz? Versículo 2 e versículo 3 do capítulo 1.
veio Anani, esse mesmo Anani que é irmão de Neemias, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Anani, meus irmãos, ele anda mais de 1.500 quilômetros para levar a situação de Jerusalém para Neemias. Anani, ele está mais interessado no interesse dos outros. Ele está mais preocupado com os outros, com a necessidade dos outros, do que com a sua própria necessidade, o seu próprio interesse. Versículo 3: disseram-me, ou seja, Anani e alguns que estavam com Anani, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, Anani é um dos que voltou com os exilados na época de Esdras, e ao perceber a ruína de Jerusalém, o que é que Anani faz? Ele vai até Suzã se encontrar com Neemias, o texto que acabamos de ler. Anani, meus irmãos, ele se torna a ponte entre o caos que estava a situação da cidade e a restauração. Neemias é a ponte disso, do caos para a restauração. Neemias é a ponte. Neemias não, me perdoe, estou falando agora de Anani. Anani leva a Neemias o retrato da cidade. Anani chega para Neemias e diz: olha, a cidade está com falta de proteção, a cidade está com falta de justiça, porque os portões derribados era sinal de falta de justiça também. A cidade está em pobreza e opróbrio. Anani era um homem corajoso e abnegado, mesmo havendo uma cerrada oposição ao redor, e mesmo havendo, irmãos, um decreto do rei contrário à reconstrução da cidade, porque nesse tempo aqui no capítulo 1 havia um decreto do rei em oposição para que a obra não fosse feita. E Anani, ele vai, expõe a sua própria vida. Por quê, irmãos? Porque é um homem que pensa nos outros mais do que em si mesmo. Será que você pensa nas necessidades dos outros do que em si mesmo? Será que você tem, quando os outros estão sofrendo, chorando, será que você está sofrendo com eles, estão chorando com eles? Anani, Neemias escolhe Anani, homem que busca interesse dos outros mais do que os seus próprios interesses. Em terceiro lugar, escolha homens que tenham valores absolutos. Vê se isso não se aplica também ao casamento. Vê se isso não se aplica também se você for líder no seu trabalho. Vê se isso também não se aplica em qualquer outro negócio. Escolha homens que tenham valores absolutos. Versículo 2 nos informa o texto: eu nomeei Anani, meu irmão, já vimos sobre Anani, e Ananias, e agora vamos ver um pouco sobre Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. E o texto complementa: Ananias era quem? Era quem? Homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E aqui a gente observa que Ananias tinha 3 características. Primeiro, ele era um homem fiel a Deus. Por isso que Neemias escolheu ele. Ele era um homem fiel a Deus. O texto diz que ele era temente a Deus. Ananias, meus irmãos, era alguém que se distinguia dos outros. Veja se isso não se encaixa também aos discípulos de Cristo. Veja se algumas coisas que estamos falando aqui, embora hoje a mensagem não seja sobre o que Cristo fez na cruz por nós, mas veja se não fala sobre o nosso comportamento como cristão. Nós, como cristãos, no ponto anterior, devemos sim nos interessar. A Bíblia diz que devemos fazer pelas pessoas o que gostaríamos que fizéssemos por nós. O próprio Jesus ensinou isso.
A Bíblia diz também que devemos não fazer sociedade com os incrédulos. Então eu tenho que fazer sociedade com os discípulos de Jesus, se eu sou discípulo de Jesus. A Bíblia diz que se eu for me casar e eu sou um discípulo de Jesus, a Bíblia diz que eu tenho que casar com um discípulo de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que as trevas não se unem com a luz. A Bíblia diz, pode Satanás se unir com Jesus? Pode as trevas se unir com a luz? Então, veja que isso se aplica a toda a nossa vida. Ananias é escolhido por Neemias porque é um homem temente a Deus. E um homem temente a Deus, ele se distingue dos demais. Por isso que o texto diz que ele era fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Ele faz a diferença. Nós, como discípulos de Jesus, somos chamados para fazer a diferença. Você está no seu trabalho, a pessoa diz, vamos fazer errado, que todo mundo faz. E você diz, não, eu sou discípulo de Jesus, eu estou aqui para fazer o certo. Estou aqui para fazer a diferença. E isso é em tudo, né? As pessoas estão dizendo que é normal ter várias mulheres. Mas é o que o mundo está dizendo. A Bíblia reprova isso. A Bíblia está dizendo que é normal ser homossexual e que pode se casar e que já tem até pastores, quem sabe, algumas igrejas que se dizem evangélicas fazendo casamento. Mas a Bíblia diz que isso é abominação. Então eu tenho que fazer a diferença. E Ananias fazia a diferença. Ele se distinguia dos outros porque ele era um homem temente a Deus. Quem teme a Deus, meus irmãos, não teme os perigos nem os desafios. Porque às vezes a gente abre mão de alguns princípios, porque a gente vai se beneficiar com algum dinheiro, porque a gente vai se beneficiar com o desejo do meu coração, e a gente às vezes acaba abrindo mão de alguns princípios. Mas quem teme a Deus não tem os perigos nem os desafios. Quem teme a Deus não vive atrás de elogios, nem se desanima, viu, meus irmãos, por causa das críticas. Quem teme a Deus não se corrompe, nem busca holofotes, ou seja, luzes, sucesso. Havia fortes pressões internas e externas, e só um homem temente a Deus podia cuidar da cidade. Por isso que Ananias é nomeado por Neemias. Em segundo lugar, ainda no versículo 2, a gente observa que o texto também nos mostra que ele era homem fiel aos seus irmãos. O texto diz: Ananias era homem fiel. O homem fiel, ele não é fiel somente a Deus, ele é fiel também a seus irmãos. Ele tinha valores absolutos, não se deixava corromper, era homem íntegro, honesto, era um homem digno de confiança. Por isso que ele é nomeado. Em terceiro, ele era um homem experimentado, quando o texto diz que Ananias era maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias, se ele é maioral do castelo sobre Jerusalém, ele é alguém que já tinha sido experimentado antes. Ou seja, é alguém que já tinha demonstrado fidelidade nas pequenas coisas. É um filme que eu sempre falo para os irmãos e veio agora na minha mente, que o homem, ele está desempregado, ele é um discípulo de Jesus, ele é um verdadeiro crente, e ele está desempregado, é casado, passando por uma situação muito difícil, há um bom tempo desempregado, e aparece um emprego para ele, uma oportunidade de emprego. E quando ele vai na entrevista, o patrão lá e outro homem que faz a entrevista diz a ele que ele vai trabalhar numa área e que ia chegar, por exemplo, 18 peças, mas ele teria que marcar só 17. E ele começa a relutar contra aquilo e ele sai dali, pede um dia para dar a resposta e ele volta para casa. Quando chega em casa, encontra a sua esposa apoiando ele a aceitar o trabalho.
apoiando ele a aceitar, porque as necessidades de casa eram grandes, a situação financeira estava muito difícil, e olha que a gente começa a procurar um bocado de desculpa. Ah, eu vou aceitar isso porque Deus me conhece. Deus conhece mesmo. E alguém já disse, e você não está preocupado com isso? Porque Deus conhece, mas Deus não aprova os nossos pecados, né? E aí, não, mas eu estou numa situação difícil, minha situação financeira, faz muito tempo que eu não arrumo um emprego, apareceu esse, Deus vai me entender e eu quero um emprego e pronto. Quem sabe o que está passando em casa sou eu, aqui onde está faltando a carne é lá em casa, onde está faltando a comida ou o sabonete é lá em casa. E aí as pessoas arrumam essas desculpas e aceitam o emprego. E ele, quando chega em casa, a mulher tenta convencer ele de aceitar o emprego diante da situação. E ele disse, não vai aceitar. Porque ele é temente a Deus. Porque ele é fiel aos seus irmãos. E ele vai até lá e quando chega lá na entrevista, ele diz que não aceita o emprego. E quando ele diz que não aceita o emprego, o patrão diz a ele que muitas pessoas foram entrevistadas e todas elas aceitou o emprego. E ele foi o único que não aceitou o emprego. E que agora o emprego era dele, porque estava apenas experimentando ele. Então, irmãos, precisamos ser temente a Deus, precisamos ser fiel aos nossos irmãos. E em terceiro, ele era um homem experimentado. Ele já havia sido fiel nas pequenas coisas. E agora Ananias era maioral do castelo sobre Jerusalém. Ele podia comandar porque tinha aprendido também a obedecer. Isso é muito importante. Um líder aprender a obedecer, porque às vezes a gente vê muitos líderes rebeldes, sem querer obedecer à sua igreja, à sua denominação. E ele era também, Ananias diz que ele foi graduado na escola da humildade, porque o líder ele precisa ser humilde. E Ananias era humilde, temente a Deus e fiel a Deus. Então, escolha homens que tenham valores absolutos. E os valores absolutos de Ananias é temente a Deus, fiel a Deus e humilde, um homem experimentado. Em quarto lugar, torne medidas firmes para proteger a cidade de Deus. E aqui a gente olha para o versículo 3, e o versículo 3 diz, e lhes disse. Eu queria que você lembrasse bem desse e lhes disse, porque eu vou mostrar para vocês que pelo menos diz três coisas, tá certo? E no versículo 3, e lhes disse, não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Em primeiro lugar, para proteger também a cidade, que estamos ainda no primeiro ponto sobre a proteção da cidade. Em primeiro lugar, cuide das portas. E a gente vê aqui Neemias dizendo que abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, até que o sol apareça. Não abra as portas quando ainda estiver escuro. E enquanto os guardas estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Então não adianta ter muros levantados se não vigiarmos as portas. Por elas as pessoas entram e saem. Pelas portas ali também as pessoas entravam e saíam. O muro já estava pronto, as portas já estavam no lugar, mas precisava de ter cuidado com as portas. Essas verdades, meus irmãos, devemos ser guardiões da cidade de Deus. E eu quero dizer aos irmãos que essas verdades espirituais também se aplicam à igreja hoje. O apóstolo Paulo exortou os presbíteros, lá em Atos capítulo 20, 29 e 30. Ele exorta os presbíteros de Éfeso a se acautelarem a respeito dos lobos que querem entrar
e dos homens pervertidos que querem sair arrastando consigo os discípulos. Então, meus irmãos, eu lembrei muito de uma frase que eu vi no Facebook do pastor Josemar Bessa, que ele diz o seguinte: a igreja é aberta para todos. A igreja é aberta para todos. Mas nesse proteja as portas, nesse cuidado com as portas, essa mesma frase diz assim: mas não é aberta para tudo. A igreja é aberta para todos, mas não é aberta para tudo. É o que o apóstolo estava dizendo. Cuidado, vocês que são presbíteros, vocês que são líderes, cuidado, porque vão aparecer lobos devoradores, vão aparecer lobos querendo entrar no meio de vocês, vão aparecer homens pervertidos querendo arrastar até aqueles que são discípulos de Jesus. Então tenham cuidado, cuidem das portas, para que os falsos profetas não entrem nessa igreja, não entrem na liderança dessa igreja. É isso que ele está dizendo. Segundo, proteja os muros. No versículo 7, no versículo 3, a gente leu a parte A, tá certo? Agora você dá uma olhadinha na parte B. E antes de ler a parte B, eu quero lembrar do "e lhes disse", ou seja, Neemias continua dando alguns avisos. Cuide das portas, na parte A. Parte B, ele diz: proteja os muros. Quando ele diz: ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém. Mesmo depois de trancadas as portas, os guardas precisavam proteger a cidade como sentinelas sobre os muros. Isaías 62, versículos 6 e 7, o texto diz que sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Veja, mesmo estando o muro pronto, as portas fechadas, os guardas, as sentinelas ainda precisavam ficar na vigilância. Ele diz: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O próprio Jesus, lá em João capítulo 10, que é o nosso bom pastor, o próprio Jesus disse que os ladrões não passam pelas portas, eles são salteadores. Então precisamos proteger os muros. Terceiro lugar, ainda no versículo 3, na parte C, lembrando que Neemias continua dizendo, disse lá em cima, e lhes disse, e o texto continua na parte C: cada um no seu posto diante de sua casa. Os vigias deviam guardar a cidade. Interessante que Neemias, ele colocava as pessoas certas no lugar certo, e aqui os vigias deviam guardar a cidade, mas Neemias disse que eles deviam fazer isso de frente de onde? Da sua casa. Guarde a cidade, vigie a cidade, mas faça isso em frente à sua casa. O que é que isso nos ensina também? É que cada um precisa velar pela sua própria família. O texto em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, diz que devemos tomar conta dos nossos, porque do contrário, irmãos, não podemos tomar conta da igreja de Deus. Então devemos tomar conta dos nossos. Então, acerca da primeira lição, a proteção da cidade, só para lembrar para você, em primeiro lugar, coloque as pessoas certas nos lugares certos. Ele colocou Anani e Ananias, e já vimos por quê. Escolha homens que buscam os interesses dos outros mais do que os seus próprios interesses. Escolha homens que tenham valores absolutos. Torne medidas firmes para proteger a cidade de Deus. E essas medidas firmes, ele falou aqui de cuidar das portas, proteger os muros e vigiar a sua casa. E segunda lição nesta noite,
olhando do versículo 5 até o 69, é claro que não vamos ler um por um, mas observamos aqui o crescimento da cidade. E que princípios podemos aprender com essa longa lista de nomes registrados nesse capítulo? Em primeiro lugar, irmãos, não jogue fora o seu passado. Olhe para o versículo 5. Não jogue fora o seu passado. Versículo 5. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. E ele diz: achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito. Aqui, Neemias, ele quer nos ensinar acerca de que não jogue fora o seu passado. Ou seja, Neemias, ele vai usar aqui, para o crescimento da cidade, ele vai observar uma genealogia daquele povo que já existia, aquele povo que estava chegando. Quem era aquele povo? O que é que aquele povo exercia antes de ir para o exílio? E eu quero dizer aos irmãos que nossas raízes são importantes. E aqui eu quero lembrar aos irmãos que não estou falando acerca de nossas tradições. Nossas tradições são muitas ímpias, né? Quando entregamos a vida a Cristo, abandonamos muitas coisas que aprendemos com o pai, com mãe, com o vô, com a avó, com tataravó, porque o povo diz é tradição e a gente fazia. Não estou falando aqui para você lembrar ou considerar as coisas do passado que, quem sabe, te machucam. Você não queria passar e de repente passou por essas coisas. Mas as coisas que a gente observa aqui, Neemias considerar, quando eu digo não jogue fora o seu passado, é a própria história bíblica, né? Ou podemos dizer nessa noite, não jogue fora o seu passado, ou seja, olhe para trás e veja de onde Deus te tirou. Olhe para trás e veja com mão poderosa Deus salvou esse povo para que a gente estivesse aqui hoje. A Bíblia, alguém já disse que não podemos amar o que não conhecemos. Quinta-feira demos início a um estudo que eu convido vocês a estar aqui presente na quinta. Muitos estão faltosos com a quinta. Eu convido vocês a estar aqui na quinta e iniciamos um livro que ele inicia sobre as insondáveis riquezas do Evangelho. E ele vai aprofundar isso durante 16 capítulos. E ele começa a dizer que Deus não apenas nos salvou por meio de Jesus Cristo, mas por meio de Jesus Cristo, Ele também nos salvou da ira. Ele também nos tornou, através de Jesus Cristo, filhos de Deus, filhos e filhas. Ele também nos tornou, através de Jesus Cristo, co-herdeiro, participante da herança. Ele diz que fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E ele vai começar a trabalhar essas riquezas insondáveis que muitas vezes a gente não conhece. E por a gente não conhecer, a gente não ama. Então, olhe para trás nesse sentido, considere o seu passado. Neemias, ele diz que achou o livro da genealogia dos que subiram primeiro e nele estava escrito. Neemias, ele considera as coisas do passado, quem eram os sacerdotes, qual era a linhagem dos sacerdotes, quem podia ser sacerdotes, essas coisas do passado, essas coisas bíblicas, ele considera. Em segundo lugar, a cidade de Deus precisa crescer. Estamos falando da segunda lição sobre o crescimento da cidade. E podemos pensar também no crescimento da igreja. E em segundo lugar, olhando para o versículo 4, podemos dizer que a cidade de Deus precisa crescer, mas não a qualquer preço. A cidade de Deus precisa crescer, mas não a qualquer preço. A nossa igreja precisa crescer, mas não a qualquer preço. Olhe para o versículo 4.
A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. E as casas não estavam edificadas ainda. Não bastam, meus irmãos, boas e sólidas estruturas físicas. A cidade agora precisa crescer. E Neemias procura novos moradores para a cidade, mas não convinha permitir a entrada de pessoas não genuinamente judias. O texto diz que a cidade era espaçosa e grande, mas havia poucos moradores. Jerusalém estava parecendo uma fantasma com poucos moradores. Os espaços vazios na cidade facilitavam para servir de emboscadas ao inimigo. Havia muito espaço em Jerusalém, a cidade precisava crescer, mas volta a dizer, não a qualquer custo. Então Neemias faz um censo. O povo de Deus, meus irmãos, não é apenas uma grande multidão, mas o povo de Deus é uma assembleia de adoradores. Lembra que eu falei que Ananias se distinguia de todos os demais? Porque assim, o povo de Deus não é multidão. O povo de Deus é uma assembleia de verdadeiros adoradores. Eles são o povo de Deus, uma geração santa que vive para adorar a Deus. Isso me lembra muito que eu estava postando no Instagram acerca do dia do Senhor, dia do domingo. O domingo, meus irmãos, é dia do Senhor. É dia que o povo de Deus, não estou dizendo que é a multidão, ou que é todos, porque o povo de Deus são aqueles verdadeiros adoradores. É dia que os verdadeiros adoradores são convocados por Deus para cultuar, prestar um culto solene ao Deus da nossa salvação. Postei 2 vídeos sobre isso, Augusto Nicodemos falando sobre isso, e o pastor Hernandes Lopes. Por favor, dê uma olhadinha e que o Espírito Santo fale com você em nome de Jesus. E o povo de Deus é isso, não é uma multidão, é uma assembleia de adoradores. Eles são o povo de Deus, uma geração santa que vive para adorar a Deus, mas eles devem adorar a Deus de acordo com os princípios da palavra de Deus. A adoração era a razão de ser de Jerusalém, e não os muros ou casas. Deus e não deveria ser o centro da cidade. E Hernandes Lopes, ele diz que o pragmatismo com sua numerolatria é aquele desejo de que a cidade cresça e cresça a qualquer custo, a igreja cresça e cresça a qualquer custo. Então vamos inventar um bocado de coisa, aceitar um bocado de coisa para ver se a igreja cresce. E Hernandes Lopes diz: o pragmatismo com sua numerolatria está em voga hoje. Muitos pregadores abandonaram a pregação bíblica para alcançar um número maior de pessoas. Pregam o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir. Pregam para agradar e não para conduzi-los ao arrependimento. Estávamos falando sobre isso quinta-feira. Pregam sobre cura e prosperidade e não sobre salvação. Dessa forma, multidões, meus irmãos, estão entrando para a igreja sem conversão. A palavra de Deus tem sido deixada de lado para atrair as pessoas, e isso é um mal. E achei interessante que a irmã de Lopes disse: olha, vamos pegar o culto de tal dia que tem como nome, por exemplo, culto a Deus, e vamos mudar o nome, vamos botar culto de milagres. Qual é o resultado? A igreja volta. Segunda-feira, aqui, culto de milagres. A igreja volta. E Hernandes Lopes diz: como se eu colocasse Deus na parede e dissesse: Deus, segunda-feira o Senhor vai ter que fazer milagre. E Deus é aquele que faz o que quer e faz a hora que quer. Eu não posso marcar um dia. Então, meus irmãos,
A cidade de Deus precisa crescer sim, mas não a qualquer preço. Em terceiro lugar, a cidade de Deus precisa crescer, mas não sem organização. E se você observar Neemias capítulo 7, volte por favor. Se você observar Neemias capítulo 7, do 6 ao 69, é interessante como Neemias faz uma organização, porque a cidade de Deus precisa crescer, mas com organização. Do versículo 6 ao 24, deixa eu ler pelo menos o primeiro versículo. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levaram para o exílio, e que voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, 7, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Naanani, Mordecai, Bizam, Misperete, Bigvai, Neum e Baanã. Este é o número dos homens do povo de Israel. E ele começa: foram os filhos de Parós, 2.162. 9, os filhos de Cefatias, 362. E ele começa toda essa contagem, toda essa organização, e ele inicia fazendo isso por família, do versículo 6 ao 24. Os filhos do versículo 25 ao 38, ele organiza isso por cidades. Versículo 25. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de onde? De Belém. Ou seja, ele começa a citar sobre cidades, fazer a organização para que a cidade de Deus cresça por cidades. Primeiro por família, segundo por cidade, terceiro ele faz isso por sacerdote. Veja, versículo 39 a 42. 39, ele começa: os sacerdotes, os filhos de Jedaías, e assim vai, até o versículo 42. Quarto, por lista de levitas, incluindo também cantores e porteiros, a partir do versículo 43. Ele diz: os levitas, os filhos de Jesua, e assim ele segue até o 45. Quarto, por lista de levitas. Quinto, por lista dos servidores do templo, versículo 46. Os servidores do templo, e aí ele começa a fazer a lista dos servidores do templo. Sexto, no 57, por lista dos servidores de Salomão. 57, os filhos dos servos de Salomão, e aí ele começa a fazer a lista. E por fim, do versículo 61 ao 65, ele cita aqueles que perderam a linhagem, que estavam fora da linhagem. Veja comigo, 61 ao 65. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Asa, Querube, Adom e Mer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem era de onde? De Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642 dos sacerdotes, e aí ele vai contando. 64. Eles procuraram o seu registro nos livros genealógicos. Veja que Neemias é aquele que considera o passado. Ele está observando o livro da genealogia. E por conta disso, por causa desse princípio bíblico, Neemias também não pecou, como foi explicado na pregação anterior, como também ele não cometeu aqui também pecado. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem de coisas sagradas, até que se levasse o sacerdote com urim e tumim. Então, em terceiro lugar, a gente observa isso: a cidade de Deus precisa crescer, mas não sem organização. Então, a gente vê Neemias organizando, pegando o livro da genealogia e organizando sacerdote, os levitas,
as famílias, ele sai organizando tudo isso. Em quarto lugar, a cidade de Deus precisa crescer pela participação de cada um, de acordo com a sua função. Cada um, meus irmãos, devia exercer o seu trabalho de acordo com o chamado de Deus, de acordo com a sua vocação. A gente observa que Neemias começa a considerar os sacerdotes deviam servir como sacerdotes, os levitas como levitas, os servidores do templo como servidores do templo, e assim os servos também de Salomão. Cada um conhecia a sua vocação e desempenhava o seu trabalho. E eu quero dizer aos irmãos que o crescimento da igreja exige a participação de todos. Ninguém aqui, meus irmãos, é inútil para o crescimento da igreja. Todos aqui são úteis, do menor, do mais novo ao mais velho. Cada um com sua vocação para servir para o crescimento da igreja do Senhor, para expandir o reino de Deus. Todos são aqui importantes. Neemias tanto chama pelo nome os líderes, os sacerdotes, como Neemias também relaciona os servos. Todos são importantes. Cada um de nós tem um trabalho especial a realizar para o crescimento desta igreja e do reino de Deus. A Bíblia diz que os dons são diversos, ou seja, aqui há vários dons, há muitos dons, há diversidade de dons. Mas a Bíblia diz que o corpo é o mesmo. Então, há uma diversidade de dons, mas há também aqui uma unidade de propósito. Qual é o nosso propósito? Expandir o reino de Deus, fazer o reino de Deus crescer. Esse deve ser o nosso propósito. A gente crescer espiritualmente e fazer o reino de Deus também crescer. Ajudar os nossos irmãos a crescer na fé. Dar testemunhos de líderes para os nossos irmãos também crescer. Evangelizar, anunciar para que o reino de Deus cresça. Então nesse projeto somos parceiros e não rivais. Não existe aqui dentro rivais. Somos todos parceiros. Trabalhamos todos para a glória de Deus e para a expansão do seu reino. Em quinto lugar, a cidade de Deus precisa crescer, mas não com o sacrifício dos princípios bíblicos. Versículos 64 ao 65, que acabamos de ler, e podemos observar mais uma vez. Neemias encontra uma relação de alguns, Neemias passa pelo nome de alguns, e identifica que esses não estão no livro da genealogia para servir como sacerdotes. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador, que é Neemias, lhes disse que não comesse das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Turim. Ou seja, até Neemias compreendia que o sacerdócio não podia ser exercido por alguém se não fosse da descendência de Arão. Quem já leu o livro de Êxodo, quem está lendo aquela leitura bíblica anual que já chegou no livro de Êxodo, fala sobre isso. Em Números também fala sobre isso. E Neemias, ele não vende os princípios bíblicos. Neemias, ele olha para os princípios bíblicos e ele compreende que o sacerdócio não pode ser exercido por alguém que não fosse da descendência de Arão. E quero dizer aos irmãos que muitos pastores não podem provar que pertencem ao povo de Deus. Nem todos os de Israel, como a gente vê nessa lista, são verdadeiros israelitas. Muitos daqueles que sobem aos púlpitos evangélicos não dão prova de novo nascimento. Alguns deles estão comprometidos com falsas doutrinas, destilam não néctar da verdade, mas alimentam o povo com o absinto da heterodoxia e a palha de doutrinas de homens. Outros ainda espalham a verdade a partir dos púlpitos, o mais letal veneno da heresia, pisoteando a verdade e devorando como lobos o rebanho. Esses náufragos na fé
mentores de enganos, casam-se com falsa doutrina e corrompem o sacerdócio. Mas, meus irmãos, Neemias era o governador que seguia princípios bíblicos. Foram os princípios bíblicos, como eu disse, que o livraram dos laços de uma falsa profecia. Lembra da profecia da pregação anterior? Chega um homem para Neemias e diz: olha, entra no templo e fechemos a porta. Neemias não era sacerdote para entrar no templo. E o que livra Neemias de não morrer, de não pecar, de não profanar o sagrado, é o conhecimento das Escrituras. O que livra Neemias agora de dizer que esse povo é um povo imundo, que não podia exercer o sacerdócio, também é o conhecimento das Escrituras. E graças a Deus, irmãos, que ainda temos igrejas e ministros comprometidos com Deus. E graças a Deus que também temos um povo de Deus comprometido também com Deus. Em terceiro e último lugar, o sustento da obra de Deus na cidade. Olhemos para o versículo 70 ao 73. Já estou concluindo. Eu quero dizer aos irmãos que o crescimento da igreja de Deus é tarefa nossa, é tarefa de todos nós. O crescimento da cidade de Jerusalém lança alguns princípios importantes para nós. Em primeiro lugar, olhe para o versículo 70. Vejamos o exemplo do governador. O que é que o governador faz? O que é que Neemias faz? Alguns das cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 50 vestes sacerdotais. Enquanto em outra pregação falamos que os nobres eram usurários, estavam oprimindo seus próprios irmãos, como eu disse em algumas pregações de Neemias, que aqueles que têm um pouco mais de dinheiro gostam de aproveitar dos pobres que estão passando por dificuldades. Como a gente vê hoje nos jornais, as coisas tudo bem caras, tudo muito caro, e pessoas que às vezes se tornam até escravos de agiotas, porque falta o pão, falta a comida, vai atrás de agiota, e o agiota sempre cobrando impostos e mais impostos. E a gente viu que no livro de Neemias acontece até dos nobres que são usurários dizer: olha, vende tua casa. Não tem mais dinheiro, vende tua casa. Não tem mais dinheiro, vende tua vinha. Vende o que tu plantasse, divide a metade. Não tem mais dinheiro, vende teus filhos. Até os filhos se tornavam escravos. Mas Neemias, ele diz que ele não. Todos os que passaram antes deles fizeram isso com o povo. Mas Neemias não fez isso com o povo. Porque Neemias era temente a Deus. E Neemias ajudava, sentia a dor e a causa do próximo. Neemias, meus irmãos, a gente vê aqui no versículo 70 mais uma vez, que Neemias é um governador desprendido. Ele ocupa o seu cargo não para explorar o povo, mas Neemias ocupa esse cargo para servir o povo. Neemias, ele abriu mão do seu alto e cobiçado posto em Suzã. Neemias era o que lá em Suzã? Copeiro do rei Artaxerxes. Ele abre mão da sua posição, ele abre mão do seu alto e cobiçado posto em Suzã e dispõe-se a enfrentar fortes pressões externas e internas em Jerusalém. Esse é um exemplo de Neemias, e precisamos muito de outros Neemias. Ele enfiou a mão no bolso para socorrer os pobres, e agora está investindo o seu dinheiro na manutenção da obra de Deus. Neemias faz isso, irmãos. Em segundo lugar, versículos 70 e 71. Vejamos o exemplo dos líderes. Aqui a gente vê que alguns das cabeças das famílias contribuíram para a obra. Cabeça das famílias, ou seja, líderes. Então, meus irmãos, no versículo 71 diz que e alguns mais das cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos,
e em prata 2.200 arrates. Se quisermos ver a obra de Deus prosperando, os líderes precisam ser os primeiros a participar, inclusive na contribuição financeira. Os chefes de famílias também aqui estavam contribuindo voluntariamente e generosamente. Em terceiro lugar, vejamos a participação de todo o restante do povo. Não só os líderes estavam contribuindo, não só o governador, mas todo o povo estava contribuindo com a obra de Deus. Versículo 72. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arrates em prata e 67 vestes sacerdotais. Quando a liderança dá o exemplo, normalmente o povo segue os seus passos. O povo também contribuiu para o sustento da obra de Deus. Quero dizer aos irmãos que o melhor investimento que fazemos é aquele que fazemos na obra de Deus. Quero dizer aos irmãos que na antiga dispensação, na antiga aliança, no Antigo Testamento, a obra de Deus estava centralizada no templo, no sacerdote, os levitas, o culto, os sacrifícios. Mas hoje, meus irmãos, a obra de Deus se expande para o mundo todo. E nós temos muito mais razão hoje para contribuirmos voluntariamente e liberalmente. Eu quero concluir dizendo aos irmãos 4 coisas. Primeiro, precisamos treinar pessoas para exercer a liderança. Que a igreja do BES tem essa visão de treinar seus obreiros, que cada congregação tem essa visão de treinar os líderes de cada departamento, que essa igreja tem a visão de orar para que Deus levante nesta igreja diáconos, presbíteros. Estamos precisando, a obra do Senhor precisa. E que a gente abra os olhos para treinar essas pessoas. Estava até lembrando de um treinamento que a gente fez aqui, trouxe a missionária Joilma, e fizemos um treinamento aqui para professores das salinhas de criança. E fiquei maravilhado com a quantidade de irmãos que assistiram, participaram. E muitas vezes eu vou aqui na salinha das crianças e fico namorando as coisas que as meninas colocam na parede, pregam na parede. Cada aula muito interessante, bem criativa. Isso é o que? Capacitação. Precisamos capacitar a nossa liderança. Estava pensando até de agora em março, dependendo como se segue esse número de casos em um museu. Agora em março é nosso aniversário de 7 anos. Eu estava pensando em trazer Joilma mais uma vez, para preparar mais uma vez, capacitar mais uma vez nossos professores do departamento infantil. Lembrando que eles também já foram uma vez fazer curso em João Pessoa. Essa semana compartilhou na internet a nossa irmã Andréa, que é da Igreja Batista. Ela está compartilhando uma aula que ela está dando lá com o livrinho da salvação. E sabe onde foi criado esse livrinho da salvação? Foi criado aqui, quando Joilma fez a capacitação com as professoras. Ou seja, a nossa igreja investindo no reino de Deus, está abençoando pessoas de outras igrejas também. Então precisamos treinar pessoas para exercer a liderança, porque essas pessoas precisam ser capacitadas. Essas pessoas precisam mostrar também obediência, precisam mostrar também humildade. Essas pessoas também precisam mostrar exemplo, compromisso, que são tementes também fiel a Deus, que são fiel também aos irmãos. Em segundo lugar, precisamos de líderes abertos à direção de Deus. No versículo 5, a gente vê Ananias dizendo: então o meu Deus me pôs no coração que ajudasse os nobres, os magistrados e o povo para resistir à genealogia. Ou seja, Neemias é um líder de oração, é um homem de oração e também é um homem de palavra. Por isso, podia discernir com clareza a orientação de Deus na sua vida.
Ele diz que Deus colocou em seu coração e ele tem discernimento para saber o que Deus está colocando em seu coração. Isso é um líder aberto à direção de Deus. Terceiro lugar, precisamos de uma liderança espiritual adequada. Adequada, irmãos, quando eu digo isso, é lembrando que a gente não pode abrir mão dos princípios bíblicos. A gente não pode abrir mão dos princípios de Deus. A gente não pode relativar as Escrituras. Não aceite o ministério de um sacerdócio ilegítimo. A gente vê que Neemias não aceitou. E se esses aí não estão na genealogia para exercer o sacerdócio. Não podemos abrir mão de princípios bíblicos. Hoje em casa eu dava um exemplo a João. E eu citava algo da Bíblia. E João disse: mas pai, o que o senhor está citando não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Eu disse: mas o que eu estou citando são princípios bíblicos para você aplicar a isso aí que você está fazendo. Então, é aquilo que eu disse a vocês. Ouvimos falar muito de liderança em Neemias, mas essas coisas se aplicam ao casamento ou não se aplicam? Se aplica à vida com a família ou não se aplica? Se aplica à nossa igreja ou não? Se aplica à construção da nossa igreja ou não? Se aplica a tudo isso, irmão. Nossa vida é com Deus. Finalmente, precisamos sustentar dignamente a obra de Deus. Deus estabeleceu os dízimos e as ofertas para que haja mantimento em sua casa. A gente vê, meus irmãos, que o povo que vem do exílio, eles vêm trazendo tudo aquilo que Nabucodonosor havia roubado, havia levado. Eles vêm trazendo tudo que é de ouro, tudo que é de prata, tudo para a obra do Senhor. Então, Deus estabeleceu os dízimos e as ofertas para que haja mantimento em sua casa. Meus irmãos, templos precisam ser construídos, como precisamos construir o nosso. Missionários precisam ser enviados. Bíblias precisam ser traduzidas e distribuídas. Novos campos precisam ser abertos. A obra social precisa ser feita. Obreiros precisam ser sustentados. Irmãos, para vocês terem ideia, o Sítio Aguda, a gente tem a congregação lá, o ponto de pregação, o aluguel custa R$100. A gente tinha 2 mantenedores que passaram mais de um ano pagando esses R$100. Mas agora a gente está sem esses mantenedores. E esses R$100 saem daqui do nosso caixa. De combustível, às vezes dá R$200, 250, às vezes chega a R$300. E aquelas portas precisam continuar abertas. E quem vai manter aquelas portas abertas, e essa daqui, somos nós, não é o único. Então, como eu disse a vocês, há campos para ser abertos, há missionários para ser mantidos, há obreiros para ser sustentados. A obra do Senhor precisa ser sustentada dignamente. E às vezes temos o costume de dizer: a nossa vida é uma oferta ao Senhor. Nossa vida é sim uma oferta ao Senhor, mas não está nos livrando de dar nosso dízimo nas nossas ofertas. Às vezes a gente diz: Deus não precisa de dinheiro. É verdade, Deus não precisa de dinheiro, mas a sua obra é feita trazendo recursos. E quem traz recursos é o povo de Deus. Lembra? Aquele que é da Assembleia de Deus. Como está a entrega de seus dízimos e ofertas para mantimento dessa casa? Não precisa responder. Como está a sua contribuição para missões através do nosso cofrinho missionário? Vamos entregar domingo aqui na igreja. Como está a sua oferta ou contribuição para a construção do nosso templo e museu? A obra de Deus em toda a terra precisa ser devida e dignamente sustentável. E essa tarefa, ela é minha e ela é sua.